Bom dia, gente. A aula de hoje é a continuação, na verdade, de radicais. E a gente vai aprender sobre simplificação de radicais. Como que a gente pode simplificar um radical desse aqui, ó? O objetivo é decompor o radicando, que é esse número aqui que fica dentro da raiz, certo? Então, esse aqui vai ser o radicando. Em fatores com o expoente igual ao índice do radical. Como assim? Bem, se eu tenho que decompor esse número aqui, o radicando, então eu vou fazer aqui, ó, a decomposição em fatores primos. Vamos lá, 216 dividido por 2, né? Então vai ficar 216 dividido por 2, 2 vezes 1, 2 para 2, 0, abaixo 1 não dá, então acrescento 0 aqui e abaixo o 6, fica 16 por 2, 8. Então aqui vai ficar 108. Por 2 dá 54. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1, tá? Na decomposição, percebam que aqui os números eles ficaram agrupados de 3 em 3. Então, 2 a terceira, 3 a terceira. Então, para o 216, raiz cúbica de 216, eu vou ter aqui o número fatorado. 216 corresponde a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, certo? Isso aqui vai ficar aqui, ó, pra cá. Eu vou, tá vendo a multiplicação aqui? Então, eu posso usar a propriedade dos radicais, não é isso? Eu posso separar, já que o índice é raiz cúbica, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de 3 à terceira. E essa propriedade a gente já estudou anteriormente, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 2, 3 sobre 3, né? Lembrando, o numerador, esse número aqui vem para cá para o numerador e esse índice vem para cá. Vezes, a mesma coisa vai ficar aqui, ó. 3 sobre 3. E isso aqui vai dar quanto? 2 elevado a 3 sobre 3 aqui vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Logo, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, que é a raiz cúbica de 216? Vai ser o quê? 6. Por que é 6? Porque 6 vezes 6 é 36 e 36 vezes 6 é igual a 216, certo? Então, olha lá. Raiz cúbica de 216 vai ser igual a 6. Não foi isso que nós encontramos aqui? Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6, isso aqui vai ficar o quê? Ó? 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6 dá 216. Ok? Certo. O que significa isso? Que a raiz cúbica de 216 é uma raiz exata, ou seja, é um número que resultou no número natural, certo? Vai ter situações em que a raiz não vai ser um número exato, mas a gente pode também simplificar os radicais. De que forma? Vamos ver aqui um outro exemplo. Digamos, exemplo B. Raiz cúbica de 81, tá? Bem, para eu começar a simplificar o radical, eu tenho que antes fazer a decomposição do 81 em fatores primos, tá? Então, eu vou começar aqui por 3, 81 por 3 vai dar 27.
por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, agrupando aqui, ó, vai ficar 3 elevado à quarta potência, certo? Mas o objetivo não é chegar, fatorar de modo que os fatores fiquem com esse expoente igual ao do radical, mas aqui o radical é 3. Então, o 81 fatorado, a gente fatorou ali, ficou o quê? 3 elevado à quarta potência. E o objetivo não é ficar com o expoente 3? Sim, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 3 elevado à quarta é igual a 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. Não é isso? Não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1 é igual a 4. Então, eu posso fazer isso aí, tá? Separar aqui dessa forma. E aí, eu vou mais aqui, ó. Se eu estou multiplicando aqui dentro, eu posso separar aqui em duas raízes, não é isso? Então, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3, tá? Quanto é a raiz cúbica de 3 ao cubo? A gente já fez, é só colocar, ó. 3 elevado a 3 sobre 3 vezes, esse aqui não dá para tirar mais da raiz, do que eu posso fazer aqui? 3, aqui quem é o expoente, né? 1, então vai ficar 1 sobre 3, certo? Numerador, o expoente vem para o numerador e o índice vem para o denominador. Expoente para o numerador, índice para o denominador, tá? Continuando aqui. Então, aqui fica 3 elevado a 3 sobre 3 é igual a 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1/3. Multiplicação de potências de mesma base. Nessa situação aqui eu vou fazer o quê? Eu vou conservar uma base e vou somar os expoentes. Então, 1 mais 1/3. Isso aqui vai ficar quanto? Aqui, ó. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, repete o denominador. Então, 4/3. Certo? Então, isso aqui vai ocorrer quando esse radical aqui, ele não vai determinar uma raiz exata, que foi essa situação, raiz cúbica de 81. Então, eu fiz a simplificação para poder tirar dessa raiz. E aqui eu tenho 3 elevado a 4/3, certo? Olha só, eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Como introduzir um fator externo no radicando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse 2 é o fator externo. Eu posso levar ele aqui para dentro, eu posso colocar ele aqui de novo, inserir, né? De que forma? Eu tenho que observar quem é o índice, tá? O índice aqui, no caso desse radical, é 3, da raiz cúbica. Então, eu posso colocar ele aqui para dentro, certo? Multiplicando esse fator externo, olha, ele veio aqui para dentro e elevando ao mesmo índice, tá? Eu posso fazer isso por causa daquela propriedade que a gente estudou anteriormente, certo? Isso aqui, ó, tá multiplicando, então eu vou separar. Fica raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 2/3. Esse aqui pode continuar aqui dentro, né? Vezes, olha lá, 2 elevado. Esse aqui vira numerador e esse aqui vai virar um denominador. Então, raiz cúbica de 5 vezes 2. Ou 2 vezes raiz cúbica de 5. Certo? Ok. A gente vai fazer um exercício
do livro de vocês na página 80 e 81, tá? É desse livro aqui, o maior, tá? Volume 1 e 2. Então, abram o livro lá na página 80, primeira questão. Bem, que diz? Simplifique os radicais a seguir, fatorando os radicandos. Então, tem o item A, que eu já fiz ainda agora, e tem o item B, raiz quadrada de 192, certo? Bem, como a gente já fez anteriormente, se ele pedir para simplificar isso aqui, a gente sabe que não tem uma raiz exata, né? De raiz quadrada de 192, não tem uma raiz exata, ou seja, que vai resultar num número natural. Então, a gente pode simplificar sim, né? De que forma? Eu vou fazer aqui do ladinho a fatoração, a decomposição deste número em fatores primos, tá? Como ele é um número par, então a gente divide por 2, tá? 192 dividido por 2. 2 vezes 9, 18 para 19 e 1. 2 vezes 6, 12. Então, aqui vai ficar 96. Novamente por 2, tá? Então, 2 vezes 4, 8 para 9 e 1. E 2 vezes 8, 16. Então, aqui vai ficar 48. Por 2, vai dar 24. Por 2, 12. Por 2, vai dar 6. Por 2, vai dar 3. E por 3, vai dar 1, tá? Então, na decomposição do 192, lembrando, aqui que é o índice 2, o objetivo é agrupar, colocar a potência de modo que o expoente fique igual a esse aqui, tá? Então, se aqui é 2, eu vou agrupar aqui, ó. 2, 2, 2. E esse aqui fica sozinho. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes esse 3zinho aqui sozinho, tá? Então, na decomposição do 192, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E eu posso tirar agora da raiz quem? Esse. Esse aqui vai permanecer, porque o expoente é 1, é diferente. Mas primeiro eu vou separar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada desse 2 ao quadrado, raiz quadrada desse 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada desse 3 aqui, tá? Bora lá. Esse aqui vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui, 2 sobre 2, vezes esse aqui repete, tá? Aqui vai ficar 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 1 é 2 e raiz quadrada de 3. Quanto é que dá esse produto aqui? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 192 corresponde a 8 raiz de 3, certo? Só ajeitando aqui. Próxima questão, né? Desculpa, próximo item da primeira questão ainda. Então, raiz quarta de 162. Eu preciso fazer a decomposição em fatores primos de 162. Como é um número par, eu divido aqui por 2. Então, vai ficar 162 por 2, 8, para 16, 1. Opa!
16 para 16, 0. E abaixo 2. 2 vezes 1, 2 para 2, 0. Então, aqui vai ficar 81, né? Não dá mais por 2, tem que ser por 3 agora, ó. Observe que a soma dos algarismos, 8 mais 1 é igual a 9. 9 é divisível por 3, tá? Então, 81 por 3 é igual a 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1, tá? Olha lá. Expoente 4, não é isso? Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou agrupar agora de expoente 4 vezes o 2, não esquece do 2. Então, 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Tá bom? Lembrando, o objetivo é decompor e tu vai colocar uma potência, escrever uma potência, de modo que o expoente fique igual a quem? Ao índice, tá? Como aqui dentro é uma multiplicação, então eu posso separar em duas raízes aí, tá? Então, vamos lá. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 a 4, certo? Então, como é que eu posso fazer aqui? Aqui repete, né? Vai ficar raiz quarta de 2 vezes... Aqui vai ficar igual a 3, como a gente já está fazendo. Ou, melhor ainda, ajeitando, né? 3 raiz quarta de 2. Próxima questão, né? Tem que apagar aqui. Vamos fazer o item, tá faltando o item D. Para o item D, raiz cúbica de 216. Tá. Vamos lá decompor em fatores primos o 216, tá? E o número par. Ok? Então, vamos dividir aqui por 2. 216 por 2, né? Então, 2 vezes 1, 2 para 2, 0. Abaixa 1, não dá. Então, acrescento 0 e abaixo 6. 16 por 2 vai dar 8, tá? Então, aqui fica 108. Por 2 dá 54. Por 2 vai dar 27. Aqui por 3, né? Tem que mudar, vai ficar 9. Por 3 dá 3. Por 3 vai dar 1. Então, o 216 em decomposição vai ficar aqui, ó. Aqui deu exato, né? Olha, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Tá? Então, separa raiz cúbica de 3 ao cubo. E aqui vai ficar 2, né, elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, que é igual a 6. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6 vai dar 216. Pontinho. Olha só. Na página 81, na segunda questão, é para transformar cada expressão em um único radical, simplificando quando possível. Então, no item A, a gente tem que simplificar. É isso aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quarta, raiz cúbica da raiz quarta de 27, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui?
Bem, a gente tem que lembrar lá dessa propriedade aqui dos radicais, certo? Quando eu tenho uma raiz dentro da outra. É a quarta propriedade dos radicais. Da radiciação, né? Tá. Quando eu tiver uma raiz dentro da outra, quantas eu tiver aqui dentro, uma dentro da outra, eu vou multiplicar quem? Os índices e repetir esse aqui, tá? Então, aqui vai ficar, eu vou colocar dentro de uma única raiz, multiplicando os índices. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, vai ficar raiz, tá? De 27. Aqui o índice 12, tá? E repete esse radicando aqui, o mesmo radicando. Agora, a gente precisa fazer o quê? Fatoral, ou seja, decompor em fatores primos. Por 3, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Certo? Então, aqui vai ficar 12. O 27 é igual a 3 ao cubo, tá? Bem, eu posso usar aqui essa propriedade, ó. Vou tirar da raiz, já, né? Então, vai ficar 3. Esse número aqui, o expoente, vai virar numerador. E esse aqui, que é o índice, vai virar denominador. 3 sobre 12. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, reduzir essa fração aqui, para ficar 3 elevado, olha, por 3, né? Vai dar 1. E por 3, aqui vai ficar 4. Então, 3 elevado a 1/4. Tá bom? Letra B. Vamos fazer. Na letra B, mesma coisa, né? Só multiplicar aí e aplicar as propriedades. Vamos passar para o item E. Então, vai ficar raiz tá? Então, são 3 raízes, né? Uma dentro da outra. Aqui, novamente, eu vou usar a quarta propriedade. Lembrando que a raiz quadrada, se é quadrada, então aqui tem 2, 2 e 2, tá? Primeiramente, eu vou usar aqui a decomposição em fatores primos, tá? Como é número par, eu divido por 2. 1024 dividido por 2. Vamos lá. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. 2 vezes 1, 2 para 2, 0. E 2 vezes 2, 4 para 4, 0. Então, aqui dá 512 por 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. 2 vezes 5, 10 para 11, 1. E 2 vezes 6, 12. 256. 256 por 2. 256 por 2 vai dar 2 vezes 1, 2. Baixo 5. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. E 2 vezes 8, 16, né? Então, por 2 vai dar 128. Por 2, né? Aí vai ficar 64. Por 2, 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8, que vai dar 4. 2 de novo.
e por 2 vai dar 1. Tá? Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Bem, colocar tudo dentro de uma raiz, multiplicando os índices. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O 1024, fatorando, vai ficar 2 elevado à 10ª potência. Tá? Aqui o expoente é 8. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Raiz oitava de 2 elevado à oitava vezes 2 elevado ao quadrado. Posso? Posso, olha, conserva a base e soma os expoentes. 8 mais 2, 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só separando, né? Aqui é o mesmo. Significa que quando eu separar isso aqui vai dar 1 expoente. E aqui também, né? E aqui vai dar 4, tá? Então, aqui eu vou separar aqui em duas raízes. Então, raiz oitava de 2 elevado ao 8 vezes raiz oitava de 2 ao quadrado, tá? Vamos lá. Aqui, isso aqui vai ficar 2 elevado a 8 sobre 8, como a gente já sabe que vai dar 1 aqui o expoente, vezes aqui a mesma coisa. Aqui vai ficar 2 no numerador e 8 no denominador, certo? Aqui vai ficar 1 vezes 2 elevado a 2. E aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado, ó, 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8, 8 mais 2, 10, e repete o denominador, tá? E mais ainda, 2 elevado a, se eu simplificar isso em cima e embaixo pelo número 2, vai ficar 5 sobre 8 por 2, 2 elevado a 5 quartos. Olha só, na terceira questão, eu tenho aqui, sendo A igual a raiz décima de x ao quadrado e B igual a esta raiz de índice 15 de y ao cubo, sendo esses dois números A e B números reais positivos, tá? Então, eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Positivos, ou seja, tá? Somente os números reais positivos, sem o zero, tá? Determine o valor de A vezes B. Depois de simplificar cada radical, tá? Então, a operação que eu tenho que realizar é essa aqui, ó. Essa multiplicação entre esses dois números. Quem é o número A? O número A, ele vai ser aqui, ó. Raiz décima de x ao quadrado vezes raiz de índice 15 de y ao cubo, tá? Bem, eu vou tirar da raiz aqui, ó. Vou repetir o x, esse vem para o numerador e esse vem para o denominador, tá? Então, eu tirei da raiz, a mesma coisa eu vou fazer com o y. Esse aqui vai virar numerador
e esse aqui vira denominador, tá? Aqui eu vou simplificar essa fração aqui por 2. E essa aqui eu também vou simplificar, essa aqui por 3. Tá? Então, vai resultar em x elevado a 2 por 2 vai dar 1. 10 por 2 vai dar 5. E y vai ficar elevado a 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Certo? Então, eu fiquei com este valor aí, ó. X elevado a 1/5 vezes y elevado a 1/5. Tá? Tá certo até aqui? Sim. O que mais eu posso fazer? Professora, se eu quiser voltar para a raiz, eu posso? Pode sim. Como é que a gente volta? Lembrando-se que esse número ele vai ficar no lugar do expoente e esse no lugar do índice. Então, eu escrevo de novo aqui, ó. X, esse número vem para cá e esse número vem para cá. Não é isso? Olha, ou se eu não quiser colocar ele aí, não precisa. Esse vira numerador e esse denominador. Então, vezes, mesma coisa aqui, ó. Esse vira numerador, aqui, e este número vira o índice. Se eu não quiser colocar o 1zinho, não precisa colocar 1 e fica dessa forma aí. Tá? Essa é a terceira questão. Para a quarta questão, né? Vamos lá fazer a quarta. Simplifique as expressões numéricas a seguir. Então, a primeira expressão numérica é 12 mais raiz cúbica de 125. Tá ok? Vamos lá. Para eu realizar essa expressão aí, ó, isso aqui eu tenho que transformar para uma forma parecida com essa, tá? Então, eu tenho que tirar da raiz. Eu vou aqui decompor o 125, tá? Porque eu não sei quem é a raiz cúbica de 125, mas eu posso decompor em fatores primos, tá? Então, na decomposição aqui, ó, 5, quanto é a soma dos algarismos? 5, 7 mais 1, 8. Então, não é divisível por 3, só pode ser divisível por 5. 125 por 5, vamos dividir. 2 vezes 5, 10, para 2, 12, para 12, 2, e abaixo 5. 5 vezes 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Então, aqui vai ficar 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1, tá? Então, vamos lá. Voltando para cá. Repete o 12 mais raiz cúbica de 125 fatorado vai ser 1, 2, 3. 5 elevado à terceira, tá? Que é igual a 12 mais... Isso aqui vai ficar 5 elevado a 1, que é igual a 5. E aqui